Em 1938, Napoleão Hill, o autor de Pense e Enriqueça, terminou um manuscrito tão polêmico que a própria família se recusou a publicá-lo. O texto ficou trancado por mais de 70 anos, atravessou gerações de herdeiros com medo da reação, e só chegou às livrarias em 2011, muito depois da morte do autor. O motivo do medo? No livro, Hill encena uma entrevista com o próprio diabo, e o obriga a confessar como escraviza a humanidade. E a resposta não envolve fogo nem tridente, envolve escola, igreja, medo e hábito. É teatro, claro, e no final eu vou te dizer o quanto desse teatro merece a sua confiança. Mas no meio da encenação existe um conceito genuinamente poderoso, talvez a melhor descrição já escrita de por que pessoas inteligentes passam a vida inteira no modo automático. Nos próximos minutos, as 5 ideias centrais, começando pela confissão principal do tal diabo, o hábito da deriva. Ideia número 1, a deriva. Na entrevista, o diabo confessa que não precisa perseguir ninguém. Basta esperar que a pessoa entre no estado que ele chama de deriva, viver sem propósito definido, aceitando o que aparece, deixando as circunstâncias decidirem tudo. Segundo o personagem, 98% das pessoas vivem assim, e é por isso que são controláveis. O que assusta é reconhecer a descrição, a faculdade escolhida porque a família mandou, o emprego aceito porque apareceu, o casamento que aconteceu porque já estava acontecendo, a rolagem infinita da tela à noite porque decidir descansar de verdade dá trabalho. Deriva não é preguiça, e esse é o ponto fino. Tem gente exausta de tanto trabalhar que está completamente à deriva, porque esforço sem direção é só uma forma cansativa de ficar parado. Trazendo para o Brasil de hoje, quantas pessoas você conhece que estão há 10 anos no emprego que odeiam, esperando passivamente uma mudança que nunca agendam? A deriva é confortável. É essa a armadilha. Ideia número 2. O medo como instrumento de controle. O diabo do livro lista os medos que usa para manter as pessoas na deriva, e os principais são o medo da pobreza, o medo da crítica e o medo da morte. O medo da pobreza faz a pessoa aceitar qualquer condição para não perder o pouco que tem. O medo da crítica é ainda mais eficiente, mata o negócio antes de abrir, o pedido de aumento antes da conversa, o projeto antes da primeira tentativa, tudo para evitar o tribunal imaginário dos outros. Hill escreveu isso antes da internet existir, e a rede social transformou o tribunal imaginário em tribunal com notificação. Hoje a pessoa tem medo da crítica de gente que ela nem conhece. A leitura prática que eu defendo, o medo não se elimina, se audita. Pega a decisão que você está adiando e escreve no papel qual medo específico está segurando ela. Nomeado, o medo encolhe para tamanho administrável. Sem nome, ele governa de graça. Ideia número 3, o ritmo hipnótico. Essa é a engrenagem que trava tudo. Segundo o livro, qualquer pensamento ou comportamento repetido por tempo suficiente é consolidado por uma espécie de lei natural, que o transforma em permanente. Hábito repetido vira ritmo, ritmo vira identidade, e identidade dispensa vigilância. A pessoa não decide mais reclamar, procrastinar ou se endividar, ela simplesmente é assim. O interessante é que Hill descreveu, com vocabulário místico dos anos 30, o que a ciência dos hábitos confirmaria décadas depois com vocabulário de laboratório. Repetição cria automatismo, e o automatismo não distingue hábito bom de ruim. O cheque especial todo mês é ritmo hipnótico. O cigarro depois do café é ritmo hipnótico. Mas o aporte automático no dia do salário também é, e é aí que a ideia fica útil. Você não vence um ritmo com força de vontade pontual, vence instalando um ritmo contrário. A pergunta prática: qual repetição silenciosa está te esculpindo agora, e você chamaria ela de escolha? Ideia número 4. O antídoto é o propósito definido. Se a deriva é a doença, a cura do livro é ter clareza do que se quer e mover-se em direção a isso todos os dias, mesmo devagar. O diabo confessa que não tem poder nenhum sobre a pessoa de propósito definido, porque ela filtra as circunstâncias em vez de ser filtrada por elas, sabe dizer não, sabe onde investe atenção, e o medo perde a função de leme. Note que propósito definido não é sonho grandioso pendurado na parede. É alvo com endereço, quanto, até quando, ao custo de quê? Trazendo para a vida financeira do brasileiro, quitar as dívidas até dezembro é propósito definido. Ficar rico é névoa. Juntar o valor da entrada do apartamento em 36 meses é propósito definido. Um dia ainda compro minha casa e deriva com trilha sonora de esperança. Meu acréscimo. Escrevo propósito e releia toda semana, porque propósito não escrito vira lembrança, e lembrança não resiste a uma sexta-feira difícil. Ideia número 5. A adversidade carrega a semente de vantagem,
e pensar com a própria cabeça é a proteção final. O livro insiste que toda derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente, não como consolo automático, mas como tarefa. Cabe a você procurar a semente e plantar. Hill perdeu tudo mais de uma vez, inclusive na quebra de 1929, e o manuscrito nasceu justamente do escombro. A segunda parte é a mais polêmica, e foi ela que assustou a família. O livro acusa escola e religião de treinarem as pessoas para aceitar respostas prontas em vez de pensar por si, formando adultos que obedecem bem e decidem mal. Dá para discordar do ataque. Mas a pergunta por trás dele segue afiada, ainda mais no Brasil das correntes de aplicativo de mensagem. Quantas das suas opiniões você examinou, e quantas só herdou? Quem não audita as próprias crenças financeiras, por exemplo, repete as do pai: imóvel é o único investimento seguro, banco grande não quebra, dívida faz parte da vida. Agora a crítica honesta, e esse livro exige uma dose dupla. Primeiro, a entrevista com o diabo é ficção, um artifício teatral, e o próprio texto admite a ambiguidade. O problema é que muita edição e muito guru vendem o livro como revelação mística, e não é. Segundo, sobre o autor, jornalistas que investigaram a vida de Napoleão Hill encontraram uma trilha de negócios fracassados, promessas infladas e acusações de fraude, e nunca apareceu prova documental sólida do famoso encontro com Andrew Carnegie que fundamenta a carreira dele. Ou seja, o maior vendedor de sucesso do século XX tinha, ele mesmo, um histórico bem duvidoso de sucesso. Terceiro, o conteúdo repete bastante o Pense e Enriqueça, com embalagem mais teatral, e a edição moderna vem entremeada de comentários que incham o texto. E mesmo assim, o conceito de deriva sobrevive a tudo isso, porque descreve com precisão desconfortável a vida no piloto automático. Aproveite a ideia, desconfie do ideólogo. Se te ajudou, se inscreve na Estante Rica. E comenta, em qual área da sua vida você está à deriva agora. Te vejo no próximo vídeo.